Good afternoon, everyone. Welcome to another AC webinar. Just waiting a couple of more minutes so other participants will have the opportunity to join us. Can you guys hear me well? Welcome, Felipe. Welcome, Leila. Stephanie. I was just wondering whether you guys can hear me. I will allow Felipe to talk. I'll just give me a second. Felipe, can you hear me? Yes, mate. Yes, no, sorry. I just pressed this hand. I thought it was just to shake the hand, you know. All right, not a problem. Not a problem. Cheers. Okay, anyway, welcome. Eleni will be joining us in a second so we can start this webinar. We're going to be talking about tax return today, and I hope you guys enjoy it. So just give me 1 second. Okay. Okay. Well, while she is in the process of getting connected, I would just try to reach her. I was just gonna run through a very quick presentation about AC. Okay, if you allow me to do so. Okay. So let me just start. I will share my screen here with you guys. So okay, there you go. I assume you guys can see my screen. Is that right? And you're seeing here the logo of AC, right? Okay. So basically, I just want to quickly introduce AC and why we do this kind of webinars. You know, AC is all about helping international students. We have been operating since 2002, so we are very likely to be, if not the longest operating company here in Western Australia and also in Sydney, Brisbane, and Melbourne, one of the agencies, international student agencies that have been operating for the longest. Okay, so we have supported, you know, thousands and thousands and thousands of students to accomplish their academic, professional, and personal goals in Australia and New Zealand. And part of our services, you know, beyond the webinar that we are offering here today, is based in 4 main components. So we offer free application to colleges and universities across the entire Australia and New Zealand. So we help our clients to choose the best courses in accordance with their academic and professional goals.
And while we are doing that, we offer them like all the student success support. So we help them with the tax file number, bank account, you know, like certifications to help them to get a better job. That's very close to another pillar of our services, which is the professional trailhead, where like our team help our clients with, you know, tailoring a professional CV, getting prepared for interviews. We have the AC professional talks, some options of internships. And ultimately, we have a partnership with a registered migration agent. And you know, with that partnership, we offer support in getting, you know, skills assessments and obviously options for migration applications and case management as well. Okay, so if you're interested in that specific subject, we are happy to guide you through, you know, how to reach our registered migration agent. At the moment, we work with 123 Migration, which has been shown to be a very productive partnership. Our clients are very happy with the service that has been provided so far. Okay, so in that area of migration, you know, like the service is divided in like we offering assessment support to get your skills assessment, you know, the recognition of your overseas qualifications, applications for a graduate visa. So if you study, you know, 2 years in Australia, and you know, you might be eligible to apply for a graduate visa, and obviously through that partnership with a registered migration agent, we can help you with that. And if you still have doubts on how to perhaps get a good pathway to migration, our partner can offer you that advice. And here is his registered migration agent number, 1568936. We are in Melbourne, Brisbane, Sydney, and Perth, so we can help you, you know, in anywhere in Australia, pretty much, you know, especially now with like we offering most of our services online. It's very easy to access us, and I have provided here our contact details. Okay, so that's just a very brief summary of our services. We basically would love to help you to accomplish your goals, being them academic, professional, or personal goals. We are here to make sure that your dreams come true, okay? So with that being said, I will just stop sharing my screen. And I'll just check whether Eleni it's already with us. If you give me just one more second. Let me just check here. Yeah, I guess we are having some issues with the connection of Eleni. So let me try to fix that while you guys are in the line. Okay. I might have to call her if you guys give me 1 second. She might have had some issues in connecting. So what I'll do, give me 1 second. I will just put myself on mute and turn off my camera, and I'll go back to you in 1 minute or so. Okay? I'll be back shortly. Hi, Eleni. I was just about to call you. Welcome. Are you there? Can you hear me? Yeah, I can hear you. Well, let me ask you something. We may be able to run this presentation in another language. Could you guys please confirm if all of you can speak Portuguese? Because I have here the names. Felipe, Leila, Stephanie. Let me just check the chat box here. You can put your
your questions on Q&A. Well, I guess we will have to do it in English. I haven't received the information. So, Eleni, if you want to start with your presentation, I have already run. Oh, actually, I just got it here. I think everyone speaks Portuguese, so we may as well just do it in Portuguese. If there is anyone that doesn't speak Portuguese, please let us know and we'll switch back to English, okay? Então, Eleni, acho que está todo mundo aqui. A gente tem algumas pessoas na sala, todos falam português, então a gente pode fazer a apresentação em português. Tá certo. Bom? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Tá conseguindo escutar? Sim, sim, o pessoal está escutando, Eleni. Tá? Tranquilo. Eu posso começar a apresentação? Pode começar, você pode dividir sua tela, eu já te dei a permissão de dividir a tela, então você pode mandar bronca. Tá, eu não estou escutando direito, mas eu vou dividir aqui a apresentação. Tá todo mundo me escutando? Estamos escutando bem, Eleni, pode seguir. Tá certo. Então, eu sou contadora, eu me formei aqui na Austrália e eu trabalho na Hamilton's Accountants, que é uma empresa de contabilidade que é presente em Perth há quase 40 anos. E a gente oferece qualquer tipo de serviços de contabilidade para todo tipo de empresa, né? Então, não só para indivíduos, mas também para companies, partnerships, trusts. Então, quem precisar de qualquer desses serviços, é só me contactar que eu ficarei feliz em ajudar. Hoje eu vou falar um pouco sobre imposto de renda. Eu vou falar de uma maneira geral. Então, se caso vocês tenham qualquer pergunta, eu vou tentar abranger o máximo possível nessa apresentação. Mas se no final, se ainda tiver mais alguma pergunta, é só falar que eu vou tentar ajudar da melhor forma, tá? Então, vou falar agora quando que a gente precisa fazer o imposto de renda, como que a gente faz e o que a gente pode declarar no imposto de renda e também sobre as deduções. E no final vou falar um pouquinho sobre o Medicare, tá? Então, a época de fazer o imposto de renda começou agora dia 1º de julho e vai até o dia 31 de outubro para quem está fazendo sozinho. Mas para quem estiver fazendo o imposto de renda com um contador registrado, o nosso período é maior e pode ir até maio do ano seguinte, né? Até maio de 2022. Então, para quem quiser ter esse período mais prolongado, basta entrar em contato com o contador e a gente vai adicionar vocês no nosso sistema e dessa forma automaticamente vocês têm um período maior se tiver todos os impostos de rendas anteriores feitos e updated, né? Todos já feitos. Então, o período do ano fiscal aqui na Austrália, ele vai do meio do ano ao meio do ano. Então, esse imposto de renda que a gente está fazendo agora, de 2021, ele se iniciou no dia 1º de julho de 2020 e foi até dia 30 de junho de 2021. Quais são as formas que vocês podem fazer? Vocês mesmos, se quiserem, podem fazer sozinhos, através do MyGov, né? Através do serviço do ATO. Então, para quem não possui a conta do MyGov, eu super sugiro que vocês abram, porque
Lá vai ter todas as comunicações com o ATO. Então, você vai poder fazer o imposto de renda por lá, fazer os pagamentos e qualquer problema que acontecer, eles também mandam um e-mail por lá. Eles não vão ligar, porque eu sei que agora tem muita ligações, scams, né, sendo feitas. Então, eles nunca vão ameaçar você de ir preso ou vai ligar cobrando alguma coisa. Geralmente, eles mandam por e-mail e vai estar no e-mail do MyGov. Ou então, eles mandam uma cartinha para o endereço que a gente tem no sistema. Vocês podem fazer também por papel, caso já vocês forem embora, mas antes do ano fiscal terminar, o imposto de renda pode ser feito também por papel. E pode ser feito por contadores registrados. Nós, contadores registrados, a gente tem um serviço com o ATO próprio. Então, a gente não vai usar a conta do MyGov de vocês. Se alguém que vocês estão contratando peçam a conta do MyGov, vocês já tem que saber que eles não são registrados, porque, na verdade, a conta do MyGov é uma conta sua e você não pode dividir com ninguém essa conta, porque lá vai ter todos os seus dados pessoais e o risco de fraude é muito grande. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Não divida a conta de MyGov com ninguém, por favor. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a diferença entre o TFN e o ABN, né? Então, a maioria de vocês trabalham talvez pelo TFN e também pelo ABN, e a maior diferença entre eles é que o TFN, que é o Tax File Number, é quando você é um empregado, né? Então, o seu empregador, ele tem é responsável por você, né? Ele vai pagar o seu imposto de renda, a cada pagamento que ele faz para você, ele vai reter um pedaço e vai enviar para o ATO, e vai ter o seu insurance, né? Vai pagar o superannuation, e você tem direito a todas aquelas regalias de empregador, né? De empregado, desculpa. Então, você vai ter direito a férias, sick day, se for um empregado permanente ou part-time. Se você trabalha pelo ABN, você é o dono do seu negócio, então você é responsável por você mesmo. E quando eu falo isso, é importante frisar que ninguém está retendo imposto no seu nome. Então, geralmente, quem trabalha pelo ABN vai ter que pagar o imposto no final do ano fiscal, quando a gente faz o imposto de renda. E se você tem imposto a pagar, você pode também escolher em pagar a cada 3 meses, né? Que é chamado PAYG Installment. Tem muita gente que me pergunta, eu recebi essa cartinha, o que é isso? Mas é porque o governo não quer que a gente pague o imposto de uma vez só, no final do ano fiscal. Então, ele quer que a gente pague durante a cada 3 meses, né? Durante o ano fiscal. Então, quando a gente tem um serviço, acha um emprego, nós geralmente preenchemos esse Tax File Number Declaration. E esse formulário, ele é super importante, ele deve ser preenchido da forma correta, porque senão pode ser que o seu empregador vai descontar um pouco mais de imposto, né? Então, a pergunta 1, 2 e 3 é dados pessoais. E a questão número 7, que é uma das questões mais que as pessoas às vezes se confundem, é importante a gente falar dela aqui. Então, se você é australiano residente para imposto de renda, ou se você é um residente, um foreign resident, ou se você está no Working Holiday Visa. Geralmente, quem é estudante e vem para cá e fica na Austrália mais do que 6 meses é considerado australiano residente para imposto de renda. Então, vocês têm que marcar essa primeira opção. Não é o tipo de visto que vocês têm, e sim se você está aqui na Austrália ou a sua intenção, né? Se você tem a intenção de morar na Austrália, você é um australiano residente para imposto de renda. E isso é bom porque, para quem é australiano residente para imposto de renda, tem aquele limite de imposto que não se paga, né? Que é até 18.200 livre de imposto. E se você não é considerado australiano residente para imposto de renda, você já paga imposto a partir de $1. A outra questão que é importante colocar corretamente aqui é a questão número 8.
né? Se você quer deduzir o tax-free threshold. O que é isso? É porque aqui na Austrália, o australiano residente paga imposto de renda, até 18.200 não paga imposto. Então, isso aí exatamente está perguntando isso. Se você quer que o seu empregador não retenha imposto nesses primeiros 18.200. Então, você coloca assim, se é o seu emprego principal, tá? Aquele emprego que você recebe mais e é o seu único emprego, geralmente. Se você tem mais do que um emprego, você no segundo emprego, você coloca não, porque aí o seu empregador vai reter imposto a partir de $1 do seu pagamento. Então, dessa forma, evita que no final do ano fiscal vocês tenham que pagar imposto, né? Porque vai estar retido corretamente. Se vocês colocam sim para todos os empregos que vocês têm, e se vocês têm mais de um, pode ser que no final do ano fiscal vocês vão ter que pagar imposto ao invés de receber. Então, essas duas perguntas têm que ser respondidas corretamente. Se caso vocês já responderam e responderam errado, vocês podem pedir esse formulário para o empregador de vocês e pedir para eles corrigirem, porque é apenas uma correção. E também não se preocupa se caso tenha feito errado, porque se o seu empregador reteve muito mais imposto do que ele deveria, vocês vão receber de volta quando a gente faz o imposto de renda no final do ano fiscal, tá? Então, o final do ano fiscal é só um ajuste de contas, e aí, se caso ele reteu muito a mais do que ele deveria, vocês vão receber de volta. Mas, se ele não reteve o suficiente, vocês vão ter que pagar a diferença. Então, eu já falei aqui sobre o tipo, se você é australiano residente para imposto de renda. Então, geralmente, quem está aqui há mais de 6 meses é considerado australiano residente. Se você está visitando a Austrália, trabalhando ou morando em apenas um local, ou então tem a intenção de ficar aqui, você é considerado australiano residente para imposto de renda. Porém, se você está viajando em várias localidades, não se fixou em um só local, você é considerado um foreign resident, né? Então, quem está no Working Holiday Visa é considerado um foreign, e aí ele vai pagar a partir de $1 o imposto, tá? E quem está só passeando na Austrália ou visitando por menos do que 6 meses também é considerado um foreign resident. Se você foi embora da Austrália, né, o último livro Austrália permanentemente, você é considerado um australiano, um foreign resident a partir do momento que você saiu da Austrália, tá? Elaine, deixa eu só te fazer uma perguntinha aqui sobre essa questão de o pagamento a partir de $1. Colocando em outras palavras, isso quer dizer que a pessoa que é estrangeiro para propósitos de impostos, ela não tem a isenção inicial de imposto, não é isso? Isso. Então, assim, se a pessoa, por exemplo, uma pessoa que trabalhando só part-time ou casual e não chegou no ano a ganhar $18.000, ela não vai pagar nada de imposto. Ou tudo que ela pagou, ela vai recuperar, correto? E mesmo que ela tenha ganhado mais do que $18.000, o imposto pago sobre aqueles primeiros $18.000 também vai ser recuperado, correto? Na declaração. Isso se você for australiano residente para imposto de renda, sim. Isso, até sim, 18.200, se o empregador reteve qualquer imposto, você recebe tudo de volta. Mas se você Entendi. for considerado um foreign resident, não, você vai ter que pagar imposto a partir de $1. Tá, não, legal. Eu acho que na situação atual, né, Elaine, a maioria das pessoas que estão aqui, eu acho que as pessoas que estão aqui nos assistindo, elas estão no visto de estudante, então, neste caso especificamente, eles são residentes para propósitos de impostos, né? Isso. Só se alguém tiver no Working Holiday, que é uma situação um pouquinho diferente, correto? Isso, correto. Perfeito, legal. Obrigado. Imagina. Então, vamos falar o que precisa ser declarado no imposto de renda. Então, todos os salários que você receber deve ser declarado, toda a renda de investimento, né, o que inclui juros de banco. Então, se vocês têm aquela conta poupança, o savings account, tem que declarar os juros recebidos.
se você fez um investimento, por exemplo, em criptomoedas, que agora está bem comum, muita gente está investindo em criptomoedas, se você fez a troca entre moedas, isso é um evento de ganho de capital e deve ser declarado. Se você comprou ações, também deve ser declarado. E se você trabalhou pelo ABN, você é um solo trader, esse renda que você recebeu do seu negócio também tem que ser declarado na hora de fazer o imposto de renda no seu nome individual, tá? Então, todas essas rendas, elas são somadas em conjunto, né? A gente não faz separadamente o imposto do ABN e o imposto do TFN. Na verdade, eles são todos juntos no mesmo imposto de renda e a renda recebida em cada um deles é adicionada em conjunto e aí a gente vai ter aquele income total, que é a renda total que você recebeu, e dessa renda a gente reduz as deduções, né? Que caso você tenha tido alguma, faz com que diminua o seu taxable income. Que é nesse net, né? Que quando você tem a renda total diminuída das deduções, é que você vai pagar o imposto. Elaine, você mencionou aqui sobre compras e vendas de ações e de criptomoedas. Então, essas declarações, elas precisam ser feitas mesmo que não tenha tido um aumento no seu asset, no seu aumento de capital. Vamos dizer que você tenha comprado Bitcoin há 2 meses atrás e tenha vendido agora e tenha perdido dinheiro. Isso precisa ser declarado ainda assim? Sim, ótima pergunta. Se você comprou as ações ou as moedas e manteve, não fez nada com elas, não precisa ser declarada porque você só está mantendo. Mas, se você vendeu, mesmo se tenha tido uma perda, tem que ser declarado, tá? Porque é um evento de ganho ou perda de capital. Então, por exemplo, você comprou uma moeda ou uma ação por $100 e vendeu por $50, você tem uma perda de $50 e essa perda a gente vai colocar no imposto de renda. Essa perda ela vai poder ser usada para abater os ganhos futuros. Então, por exemplo, se daqui a pouco, daqui a uns 2 meses, você vendeu outra moeda ou outra ação por $200. Então, você comprou por 100 e vendeu por 200, você teve um ganho de $100. Então, a gente vai pegar essa perda de 50 que você teve anteriormente e vai diminuir desses $100 de lucro que você teve com essa outra venda, né? Então, você vai pagar imposto apenas nos $50 remanescentes. Deu para entender? Deu sim, ficou bem claro. Então, e é importante eu falar sobre a criptomoeda aqui também, porque qualquer troca entre moedas é considerado um evento de ganho de capital. Então, é como se vocês estivessem vendendo aquela moeda e comprando a outra moeda. Então, para quem fez essas vendas, né, trocas de moedas, é importante já baixar o relatório das plataformas que existem e entregar para o contador, porque aí a gente vai conseguir fazer o cálculo do ganho de capital em cima desses relatórios. Sobre as deduções. As deduções elas são bem específicas para cada tipo de indústria, né, que a pessoa trabalha. Então, de uma maneira geral, qualquer gasto que você tenha tido relacionado ao trabalho, você pode deduzir, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui que para ser deduzido, você tem que ter tido o gasto, porque o que eu escuto muito é as pessoas me pedindo, coloca aí o mínimo que pode. Mas, na verdade, não existe isso, coloca aí o mínimo. Isso é bem comum, eu escuto muito isso. Porque é o seguinte, a gente tem que ter tido gasto para poder ser deduzido. Existe um mínimo que não precisa de mostrar as notinhas, né, os recibos, que é até $300, o total dos gastos. Mas você tem que ter tido gasto, você tem que provar que você gastou de uma outra forma, que não seja os recibos, tá? Acima de $300 de gastos relacionados ao trabalho, é obrigado ter os recibos de todos os gastos, tá? Então, é importante manter tudo por até 5 anos.
porque a auditoria ela pode ser feita em até 5 anos depois que a gente submete seu imposto de renda. Então, geralmente, quando a gente faz o imposto de renda, ele passa, e aí você pode até pensar, mas eu já coloquei ano passado, coloquei tudo e passou. Geralmente isso acontece mesmo, passa tranquilamente. A auditoria só é feita depois de 2, 3 ou até 5 anos. Então, tem que ter muito em mente isso, que vocês têm que guardar todos os recibos dos gastos, né, todas as comprovações por até 5 anos. Elaine, a gente tem uma perguntando o seguinte: se ele transfere dinheiro para a Austrália usando TransferWise, ele precisa declarar esse valor que está entrando aqui como transferência internacional? Então, não. Quem vai ter que fazer, saber de onde está vindo o dinheiro é o banco, né? Quem está fazendo essa transferência. Então, no seu imposto de renda, a gente não precisa declarar. Eu sei que cai na conta, isso é muito frequente essa pergunta também. Muita gente fala, eu trouxe dinheiro do Brasil, caiu na minha conta e eu tenho que declarar? Não precisa, tá? Então, no imposto de renda, a gente só declara as rendas recebidas provenientes do seu serviço, do seu trabalho. Então, se for um dinheiro que veio do Brasil, que você já pagou imposto, não precisa ser declarado. Tá. A gente tem mais duas perguntas, só que eu vou fazer o seguinte: Felipe Arena e Bruno, tá? Os dois estão com perguntas aqui, mas eu vou deixar as perguntinhas para o final, porque a Elaine ela deve cobrir alguns dos tópicos que vocês estão perguntando aqui, tá? De qualquer forma, se a gente não cobrir esses pontos, eu retomo aqui nas suas perguntas e aí a gente se certifica que elas serão respondidas. Ótimo. Bora lá, Elaine. Então, vamos falar sobre as deduções, especificamente sobre carro, né? Tem muita gente que faz Uber ou faz limpeza, então tem muita gente que tem esse gasto com o carro próprio. Se você usa o seu próprio carro para trabalhar, né? Existem alguns métodos diferentes que a gente pode deduzir os gastos. Um que é simplificado, que é o mais simples mesmo, você não precisa manter nenhuma notinha, é os centavos por quilômetro. A gente pode colocar até 5.000 quilômetros rodados a trabalho, tá? Então, o que você precisa para poder deduzir usando esse método? Você só precisa de um diário, onde você vai anotar a data, o endereço e a razão, né? Por exemplo, eu fui hoje fazer uma limpeza na casa do cliente, eu vou anotando esses gastos, essa quilometragem todos os dias, e aí no final do ano fiscal a gente soma, e se passar de 5.000 quilômetros, infelizmente a gente só consegue colocar até 5.000 quilômetros rodados. Então, para esse ano fiscal, a gente pode deduzir 72 centavos por quilômetro. Nesse método, ele abrange tudo, abrange a gasolina, o serviço, seguro do carro, todos os gastos, né? Manutenção do carro, então não precisa guardar notinha de nada. Já o outro método é o método do logbook. Esse método, ele pode ser colocado todos os gastos que você teve com o carro, mas, porém, a gente só pode colocar a porcentagem do carro usado para o trabalho. Então, a gente tem que fazer uma anotação por 12 semanas, anotar o odômetro no início e no final do dia e colocar a quilometragem gasta para trabalho e para fins pessoais. Se a gente faz isso por 12 semanas, a gente consegue ver a porcentagem usada do carro para trabalhar. Então, se for, por exemplo, 50%, a gente vai poder deduzir 50% de todos os gastos, né? Que inclui serviços e manutenções do carro, registro do carro, insurance e gasolina também. Só que tem que manter as notinhas de tudo. Então, é importante, para quem estiver usando esse método de logbook, manter as notinhas. E ele é bom para quem usa muito o carro, né? Porque aí os gastos associados com o carro vai ser maior, então é importante ter o logbook. Agora, para quem não usa tanto, usando o método simplificado de centavos por quilômetro, é bem melhor, bem mais simples. Sobre uniforme e lavagem do uniforme. Esse gasto ele é bem comum, muita gente, nossos clientes, eles querem deduzir, né? Porém,
Gastos com uniforme só pode ser colocado se for realmente uniforme ou se for específico do trabalho. Então, por exemplo, se você for chefe de cozinha e usa aquela roupa específica do trabalho, pode ser deduzido. Se você trabalha em hospitality e só usa blusa preta, calça preta, roupa social, infelizmente, não pode ser deduzido, porque esse tipo de roupa é tido como uma roupa convencional. E, então, não pode ser. Nem a lavagem do mesmo. Porém, se você usar uma roupa de proteção, né, um avental, ou aquelas roupas high-vis, ela pode ser incluída sim, e a lavagem dela também. Em relação às lavagens, a gente só precisa saber quantas vezes por semana você lavou o seu uniforme de casa. Não precisa de notinha, só precisa, né, porque não tem nem como ter, mas basta falar para o contador que a gente faz os cálculos. Sobre gastos com escritório. Agora, por conta do Covid, muita gente começou a trabalhar de casa. Então, com os gastos de trabalhar de casa, existem 3 métodos diferentes, né? Um que é um específico para o Covid, que eles fizeram para poder simplificar, e ele é 80 centavos por hora trabalhada. Então, a gente só vai precisar saber quantas horas por semana, né, durante o ano fiscal, você trabalhou de casa. E aí, nesse caso, a gente deduz 80 centavos. Nesse método, não pode incluir mais nada de telefone, internet, computador, nada, porque ele já é um método simplificado justamente para evitar de adicionar todas essas outras despesas. Mas se você teve muitos gastos, por exemplo, comprando computador, móveis para escritório, a gente tem uns outros 2 métodos que a gente pode usar, que é o de 52 centavos por hora. E aí, nesse método, a gente adiciona a internet e o telefone, né? Só que, porém, só a porcentagem usada para trabalho. É tudo a porcentagem usada para trabalho. Se vocês usam o computador ou a internet para fins pessoais, a gente tem que proporcionar esse uso. E existe um outro método, que é o método de gastos mesmo que você teve. Nesse método, você precisa ter um escritório específico na sua casa, e aí a gente pega a metragem daquele espaço e vê a porcentagem, né, daquele espaço em relação ao restante da casa e deduz a porcentagem usada para trabalho de todas as despesas com home office, que é energia, limpeza, telefone, internet, água, etc. O outro tipo de dedução que eu queria comentar aqui é sobre o self-education, né? Sobre cursos. Muita gente que faz curso específico para o trabalho, né, que foi feito para aumentar as suas habilidades, ela pode ser incluída, tá? Então, por exemplo, eu trabalho na cozinha, eu sou chefe e eu vou fazer um curso de pastry. Aí eu posso deduzir esse curso, porque ele é específico relacionado ao meu trabalho. Mas, se você fez o curso, por exemplo, de cookery primeiro, e aí arranjou um trabalho na cozinha, não pode ser deduzido, porque o curso foi feito antes de você ter iniciado a trabalhar. Entendido? Porque, assim, eu acho que esse gasto, ele tem as pessoas têm muita dúvida, né? Elas querem deduzir, só que tem que ser realmente bem específico e não pode fazer você arranjar um novo trabalho ou mudar de profissão, né? Então, você tem que tá no trabalho, trabalhando naquela área e fazer um curso específico para aquele trabalho que você faz. Que vai fazer apenas Tem que você começar aumentar o a curso contabilidade. depois do trabalho, é isso? Você tem que trabalhar Sim. primeiro numa empresa e depois, estou trabalhando como chefe. Aí, vou começar depois um curso de chefe. Mas se a pessoa já está estudando e aí tem um trabalho novo, talvez esse pagamento não dê muito certo, correto? Isso. E ele é uma parte que faz muita auditoria, porque às vezes o curso é muito alto, né, os custos. Então, é importante isso estar bem claro, que você tem que estar realmente trabalhando naquele específico trabalho e fazer
aquele curso que vai aumentar só as suas habilidades. Se fazer com que você mude de emprego, não pode. Tem que ser bem específico. Se for muito geral, também não pode. Tá certo. E equipamentos, materiais que você compra para poder trabalhar, a gente também pode deduzir. É importante manter as notinhas se o equipamento for acima de $300, principalmente, porque a gente tem que depreciar. A gente não pode só deduzir completamente. Qualquer doação que você tenha feito para instituições registradas, né, como aquele Council, ou alguma daquelas instituições que são realmente registradas pode ser deduzida. Agora, se for doações, por exemplo, de Facebook, para ajudar aquele amigo, isso não pode ser deduzido. E gastos com contadores. Todo gasto com contador que você tenha pode ser deduzido no ano seguinte. Mais uma razão para o pessoal entrar em contato com você, né, Elaine? Exato. Porque a gente faz, além de poder ser deduzido, né, a gente tenta ao máximo aumentar a restituição ou diminuir o imposto que vocês têm a pagar. Então, a gente usa tudo que está na lei, né, do jeito certo, para deduzir tudo que pode, para poder aumentar a restituição. Eu acho que uma das coisas mais importantes da vida é ter um bom contador, né, Elaine? É verdade. Então, aqui eu coloquei a tabela, né, do imposto desse ano fiscal. Então, até 18.200 não se paga imposto, como eu já falei anteriormente. Então, é o seguinte, a gente pega todas as rendas que a gente recebeu, diminui das deduções, e aí sobrou aquele montante, né? Então, por exemplo, eu recebi 25 mil, e de deduções eu tive 2 mil, então eu vou pagar imposto em 23 mil. Nesses 23 mil, eu estou nessa segunda linha, que é de 18.200 a 45 mil. Então, acima de 18.200, eu vou pagar 19%. Então, até 18.200 eu não pago nada, e acima de 18.200 até 23 mil, eu vou pagar 19% de imposto, tá? Eu acho que isso é bem interessante, né? Porque assim, normalmente o pessoal, existe uma lenda assim, que fala, não posso ganhar mais do que 45 mil, porque eu vou começar a pagar mais imposto. Mas não é verdade, porque você só começa a pagar mais imposto quando é sobre o valor que você passou, né? Então não é sobre o valor anterior, você não começa a pagar 32% a partir do primeiro dólar que você ganhou, né? Exatamente. Então se você tiver nesse threshold, não se importa, vai seguir em frente. Se tiver a opção de ganhar mais, vai ganhar mais, né? Uma ótima pergunta, Beto. Tem muita gente que pergunta, mas se eu ganhar mais, eu vou pagar mais. É verdade. Aqui na Austrália, quanto mais você ganha, mais você paga de imposto. Mas você só vai pagar naquela outra faixa de imposto só o que foi acima. Então, por exemplo, acima de 45 mil até 120 mil, você paga 32,5%. Mas de 18 mil até 45 mil, você vai pagar 19%, né? Então, é só o que foi acima mesmo da outra faixa de imposto. O que é importante a gente falar aqui é porque ano passado as faixas eram menores, né? Então, até 37 mil a gente pagava 19%, acima de 37 até 90 mil pagava 32,5%, e agora aumentou, né? Então, até 45 mil a gente vai pagar 19%, e de 45 mil até 120, 32,5%, o que vai fazer muita gente ter um retorno melhor, né? Agora nesse ano fiscal. Você ia perguntar uma coisa? Não, acho que é só, e é interessante também entender esses cálculos, porque a gente fala, na Austrália você paga 32,5% de imposto, mas não é uma verdade absoluta, porque se você fazer o cálculo dos descontos nas primeiras faixas, esse 32 vai cair para, sei lá, 25, né? Isso, Então, às vezes bem você paga menos. até menos imposto do que você, dependendo da sua faixa de ganho, do que você pagaria em outro país, como por exemplo no Brasil, né? No Brasil, se não me engano, é 27,5%. Mas se você tiver nessa faixa assim, perto dos 45 mil, você vai pagar menos aqui do que paga lá, né? Isso. Então,
Deixa eu passar aqui. Aqui eu acho que não tem ninguém que é foreign resident, mas como vocês podem ver, a partir de $1 já começa a pagar 32,5%. E no Working Holiday Visa também é diferenciado, e a partir de $1 começa a pagar 15% até 45 mil. Sobre o Medicare, quem está num visto de estudante, né, e tem aquele visto temporário, a gente não tem direito ao uso do Medicare. O Medicare existe uma taxa do Medicare que todo mundo tem que pagar, que é quem é cidadão residente ou residente, né? Então, cidadão ou residente permanente tem que pagar os 2% de Medicare. Para que evite de pagar esses 2% de Medicare, é essencial que o estudante, né, ou a pessoa que está no visto temporário, preencha esse formulário, que é o Medicare Entitlement Statement. Quando você preenche, ele vai te enviar uma carta, isso demora até 8 semanas, e essa carta vai dizer o período que você foi isento. E a gente vai colocar no seu imposto de renda o período que você foi isento do pagamento do Medicare. Então, vai evitar que você pague 2% de Medicare. Isso é muito importante, porque ontem mesmo eu peguei 2 novos clientes que eu fui analisar os anos anteriores, e quando eles fizeram por eles mesmos, eles pagaram a taxa do Medicare, porque é automático, né? Se você não se isenta, você vai pagar automaticamente 2% de Medicare se a sua renda foi acima de 21.800, mais ou menos. Então, a gente teve que corrigir esses impostos anteriores desses clientes para eles reaverem esse dinheiro que eles pagaram a mais. Então, é muito importante fazer essa aplicação quanto antes, porque pode demorar até 8 semanas, agora principalmente, e entregar para o contador, porque aí a gente vai já colocar no seu imposto de renda como isento. Ela é a prova de que você é isento. Então, é importante realmente fazer essa aplicação. Tem muita gente que coloca lá que fez a aplicação, mas não fez. Mas é bem simples, é só preencher esse formulário e enviar junto com uma cópia certificada do passaporte e a cópia dos vistos para o endereço de e-mail que tem no formulário e esperar que eles mandam a resposta. Então, quem tiver qualquer pergunta, só fazer que eu vou responder agora. Tá, tem umas perguntinhas aqui, sim, Elaine. Já vou passar para você algumas delas, tá? Tá. A primeira pergunta que a turma fez aqui é a seguinte: se você tem alguma conta conjunta, como faz para declarar as receitas provindas desses savings, né? Teria que declarar 50% das receitas provindas ou 100% do valor? Desculpa, como que é a Tá bom, então pergunta? assim, se a pessoa tem uma conta conjunta e ela está recebendo juros sobre sobre esse valor, ela declara 50% dos juros recebidos ou 100% dos juros recebidos? 50%. A Tá, metade, quando está na conta conjunta, é a metade. perfeito. Então essa é uma pergunta. Aí tem a outra também do Felipe. Eu ouvi dizer que o governo está retornando cerca de $1.080 para pessoas que ganharam abaixo de um certo limite. Você sabe como isso funciona? Sim, vai ser automaticamente calculado na hora da gente fazer o imposto de renda, e se vocês fizerem sozinhos também. Até 120 mil, você recebe 1.080, né? A partir de 65 mil até 120 mil, você recebe 1.080 integral. Esse é o Low and Middle Income Tax Offset. Mas existe um outro tax offset, que é o Low Income Tax Offset, que é de $700. Então, existem esses dois e eles são combinados, né? Então, ele vai fazer com que o seu imposto diminua, porque é um crédito que o governo está dando para todos os cidadãos ou Tá. residentes fiscais. Espera só um pouquinho aqui, deixa eu puxar as outras perguntas. Vou pegar aqui, deixa eu passar aqui. Eu estou precisando começar a usar óculos, viu, Elaine? Eu estou vendo difícil uma ler. aqui da Leila, Tá. que ela não teve emprego fixo no último ano fiscal, ela trabalhou apenas no TFM e poucas horas no ABN, menos de 18.200. Ela vai ser incluída como dependente do partner
que trabalha full time. Como é que funciona? Os ganhos no ABN devem ser informados? Sim, é uma ótima pergunta, Leila, porque quando você trabalha pelo ABN, você que tem que manter o controle do quanto você ganha, né? Então, você tem que ter pelo menos um spreadsheet no Excel, colocando todos os valores que você recebeu. Se você não tem, você pode conferir no seu extrato bancário quanto foi que entrou. E aí, quem possui ABN é obrigado a fazer a declaração completa, mesmo se recebeu só um invoice, né? Só $1. Então, você tem que incluir no seu imposto de renda quanto você recebeu. E mesmo você falou que você trabalhou só em pouco, ganhou menos de 18.200, né? Mesmo recebendo menos do que o threshold, você tem que fazer, porque quem tem ABN é obrigado a fazer a declaração completa. Essa é a pegadinha do ABN, né? Às vezes alguns empregadores incentivam que os colaboradores obtenham um ABN, mas você acaba tendo, se for uma ocupação que você ganha um pouco menos, às vezes não vale a pena, porque você vai ter um gasto adicional com o contador, né? Porque eu imagino que leve um pouquinho mais de tempo para você fazer a declaração. Então é uma pegadinha que tem que tomar um pouco de cuidado aí. Quando você abre um ABN, você está abrindo uma empresa, né? Ainda que seja muito mais simples na Austrália, mas esse é o tipo de responsabilidade que você tem, né? Então, só um cuidado aí para quem está pensando em abrir ABN para substituir aí a utilização do Tax File Number pelo ABN, isso pode trazer alguns cuidados especiais, né, Elaine? Você concorda? Concordo. Com a ABN é bem... muita gente me pergunta, eu abri o ABN e eu nunca usei, ou então eu não sei como usar. Mas o ABN é um negócio, é o seu business. Então, quem tem ABN, você tem que estar pensando, esse é o meu negócio e eu tenho que ter o meu controle, né? Se você não vai abrir um ABN só por abrir e esperar o serviço vir, né? Se você não precisa do ABN, você pode cancelar. E quando precisar, você pode reativar. O número do ABN ele não muda, ele continua o mesmo. E ele é bem simples, é só mesmo cancelar e depois reativar se precisar usar. O Bruno Oliveira está perguntando aqui, Elaine, posso guardar os recibos apenas digitalmente para os 5 anos ou preciso guardar cópias originais impressas? Não, digitalmente é melhor, porque se você guardar a original, ela pode até perder, né? O ink. Então, é bom até digitalizar mesmo. Tá. Aí a Leila perguntou se podia compartilhar o contato com os grupos de brasileiros. Eu acho que não tem problema, né, Elaine? Não, pode. Tá dando para pegar mais cliente ainda? Tá bem Elaine cheio, viu? é, Mas eu estou tentando aqui responder o quanto antes. Uma coisa importante falar aqui que os relatórios no ATO, ele tem até o final do mês para estar tudo finalizado. Então, tem alguns empregadores que ainda não finalizaram os relatórios de rendimentos e a gente precisa esperar tudo estar finalizado para poder fazer o imposto de renda. Então, até mesmo se você for fazer sozinho, tem que estar lá tax ready para poder submeter o imposto de renda. E se vocês fizerem antes de estar finalizado, pode haver mudanças, e se houver mudanças dos valores, o imposto de renda vai ter que ser ajustado. E aí pode ser que você tenha que pagar de volta o que você recebeu a mais, né? Então, algumas instituições ainda não colocaram todas as informações lá no portal do ATO, lá no seu MyGov. Por exemplo, alguns bancos ainda não colocaram os juros que eles pagaram, né, para a gente. A maioria já, desde ontem, mas tem alguns que ainda não colocaram. O Westpac eu ainda não vi. Então, tem que esperar, pelo menos... não é bom fazer muito cedo, porque senão a gente pode deixar de receber de colocar alguma informação importante. Então, é bom esperar um pouquinho. tá bom. E lembrando que tem um tempinho, quem for fazer com o contador tem um pouco mais de tempo, né? Então, acho que a Elaine consegue encaixar na agenda dela aí todos os nossos queridos clientes, né? Consigo, ainda tem uma coisa boa, é que a gente tem preços especiais, né? Para estudantes. Quem está aqui hoje é só falar, eu assisti lá a palestra da Australian Center, que a gente dá um desconto super especial para estudantes. Legal, bacana, ó, tá vendo?
quando você, a Elaine, a última festa que a gente fez aqui da Australian Center, a Elaine foi. Se vocês encontrarem ela na próxima festa, vocês já estão devendo uma cervejinha para ela, então, É hein? verdade. Tá, olha O só, a gente. Diego perguntou aqui que ele trabalhou com a ABN com mais de 80% das invoices para um único cliente, fazendo a declaração como PSI. Está certo? O que é especificamente uma declaração completa? Está correto, Diego. Quem trabalha pelo ABN recebe mais de 80%, 80% dos invoices só para né, cliente. Você está, na verdade, prestando um serviço, que é o Personal Services Income. Então, ele não entra como um business, ele entra como um serviço pessoal que você está prestando. E aí, essa já é a forma, é uma declaração que a gente diz completa, tá? Quando eu falo declaração completa, é que não precisa você colocar, por exemplo, se você recebeu menos de 18.200 e ninguém reteve imposto no seu nome, você pode fazer o No Return Necessary, que é aquela declaração de isento, né? Então, é só dizer que o ITO que você não precisa declarar nada. Mas se você deu um invoice sequer e trabalhou pelo TFN e o seu empregador reteve imposto no seu nome, você tem que fazer a declaração completa, porque você vai receber, né, o imposto que foi retido no seu nome se você recebeu menos de 18.200. Então, por isso que tem que fazer a declaração completa. Mas se você não teve esse caso, não trabalhou pelo TFN, só trabalhou pelo ABN e recebeu menos de 18.200, só pelo fato de ter trabalhado pelo ABN, tem que colocar e fazer a declaração completa, não tem como fazer o de isento. São vários detalhezinhos, né, Elaine, que é importante você ter um profissional, né? Às vezes você paga, né, um serviço, né, para o contador e você talvez se sinta um pouco inseguro por conta de ter escutado que daria para fazer sozinho, mas eu acho que esse é o tipo da coisa que não vale a pena, ainda mais se você chegou na Austrália recentemente, sabe? Os profissionais que são registrados, eles têm uma série de códigos de conduta que eles têm que obedecer, então é muito difícil você, assim, aqui na Austrália, ser mal assessorado, né? Especialmente quando a gente está tratando aqui da Elaine, que já está nessa atividade há muito tempo. Então, a gente tem convicção de que você vai ser muito bem orientado. E vale a pena o investimento feito aí nesses serviços para que você tenha essa tranquilidade e maximize a restituição que você vai receber ou minimize o imposto que você vai pagar, obviamente, seguindo a legislação australiana, né? Elaine, e você presta serviço também para quem não está em Perth? A gente tem pessoas aqui de Gold Coast e Melbourne, né? Estão perguntando se tem indicação de contadores lá. Você conseguiria ajudá-los caso eles queiram, correto? Sim, a gente faz tudo eletronicamente. Eu tenho clientes na Austrália inteira, na verdade no mundo inteiro. A gente faz tudo por e-mail e posso tirar dúvidas sobre as deduções por telefone, ou então qualquer outra dúvida que você tenha, que é específico do seu caso, realmente, a gente pode conversar por telefone, mas dá para fazer tudo eletronicamente, principalmente agora em época de Covid, está todo mundo trabalhando de casa e evitando encontrar muito, então é bem tranquilo, só mandar um e-mail que eu respondo o e-mail com as informações que eu preciso e a gente pode se falar ao telefone para tirar as dúvidas também. É importante falar aqui que eu falei muito em geral, né, sobre o que acontece, só que cada caso é um caso específico, então vai depender da sua própria circunstância. Então, o que valeu para o seu amigo pode não valer para você. Então, às vezes eu sei que o amigo quer ajudar, eu coloquei isso, tu pode colocar aquilo, mas pode ser que não, né? Porque o seu caso é diferente, né? O amigo pode ter usado o telefone para trabalhar e você não. Ele pode ter usado o carro dele e você não. Ou então ele é um australiano residente para imposto de renda e você também mas tem um partner que é australiano. Isso aí também já é uma diferença, né? Então, é importante entrar em contato com o contador, conversar sobre sua própria circunstância para a gente poder analisar e ver o que pode ser feito para o seu próprio caso. Eu acho que a gente tem mais tempo para uma perguntinha aqui. O Felipe acabou perguntando, tem como deduzir os gastos com o processo de equivalência do diploma? Isso é considerado self-education? Diploma de?
sabe aquele skill assessment, quando a pessoa faz, tipo, ela tem que reconhecer a profissão, ela tem alguns gastos, né? Esses gastos, eles podem ser gastos dos próprios órgãos que responsáveis pela equivalência de qualificação, assim como também gastos possivelmente com agentes de imigração. Essas taxas podem ser deduzidas? Geralmente elas são tidas como gastos pessoais, né? Porque ela é feita antes de você arranjar o emprego. Então, nesse caso, não pode ser deduzido, porque foi um gasto pessoal. Agora, se você já está no emprego e, de repente, o seu empregador pediu, requisitou que você tirasse Essa licença? alguma licença, aí sim você pode deduzir, porque ele requisitou e você já estava trabalhando. Mas qualquer coisa que você fez antes de arranjar um trabalho não pode ser deduzido. Tá. E, Helene, quanto tempo demora para receber essa restituição? Após o lodgement, né, quando a gente faz a submissão para o ATO, pode demorar de 7 a 14 dias para receber a restituição na conta. Tá. Uma última aqui que a Camila perguntou, como faz o tax retroativo? Os anos passados eu não declarei e agora o ATO me mandou uma carta. Basta você enviar os seus detalhes para o contador, que a gente consegue fazer todos os anos anteriores. Eu tenho clientes que às vezes chegam com 10 anos de atraso. Então, a gente faz os 10 anos ao mesmo tempo. E a multa, né? Às vezes a pessoa pode perguntar, mas 10 anos e não pagou multa? Na verdade, é o seguinte, quando você tem que fazer o seu imposto de renda na época certa, né? Então, para quem está fazendo sozinho até dia 31 de outubro, para quem está fazendo com o contador tem um prazo aumentado, mas se você não fizer, existe sim o perigo, né, da multa. Só que, geralmente, se você não tem imposto a pagar, você não vai pagar multa, eles não vão te cobrar multa. Mas se você tem imposto a receber, né? Mas se você tiver imposto a pagar para eles, eles cobram juros do período que você não pagou e pode também cobrar uma multa. Então, é importante que todos os anos vocês façam no período correto. Mas se não fez, não tem problema, é só mandar os detalhes, a gente consegue fazer todos os anos anteriores. Legal, e vale lembrar aquilo que a Elaine falou no início da apresentação, né? Cuidado com os contatos nessa época do ano do tax office, né? Existem muitos golpes envolvendo o tax office, né? O tax office não entra em contato por telefone, não pede informação sua, não pede para você fazer pagamento de última hora, tá? Então, cuidado com essas coisas para que vocês não caiam em um desses golpes, tá? E aí, mais uma vez, a importância de estar sendo bem assessorado. Eu normalmente comparo o trabalho de um contador até com o trabalho de um agente de imigração, porque assim, essa coisa do que eu ouvi falar, o meu amigo fez, tal, é muito circunstancial, cada caso é diferente e requer um tratamento específico também. Então, eu reforço que eu concordo, né, com a Elaine, eu acho que vale a pena, sim, você ser bem assessorado e tá aí, né, tendo o seu caso cuidado por alguém que está qualificado para fazer esse tipo de trabalho. Tá? Você colocou o seu contato aí, né, Elaine? Coloquei meu e-mail, só me mandar um e-mail, que aí a gente se fala por lá e geralmente o que eu peço é o TFN e a data de nascimento, porque aí eu posso analisar a situação da pessoa no ATO, e aí eu mando os formulários de registros e a gente faz todo o processo online. Tá bom. Eu coloquei aí em cima, Elaine ou Elaine, @hamiltonca.com.au. Vou colocar meu telefone aqui também. Então, olha, com isso eu acho que a gente chega aí nos finalmente da nossa apresentação, né, no finalzinho aqui. Elaine, muito obrigado pela sua parceria, pelo seu carinho com os nossos clientes. É muito bom ter você aqui nessa época do ano, né, nos dando essa orientação que é tão importante aqui e que em alguns casos gera muita preocupação, né? Então, muito obrigado, realmente. É um prazer.
Assim, eu fico muito feliz em poder ajudar. Eu sei como o Australia Center sempre dá todo o suporte para os estudantes, né? E eu fico super feliz de poder ajudar dessa forma também, né? Eu sei que essa época, muita gente tem muita dúvida e é normal. Lá no Brasil é diferente o jeito que a gente faz. Lá no Brasil a gente deduz coisas, por exemplo, gastos com educação, com saúde. Aqui não pode ser deduzido, né? Gastos com colégio, com médico, então é diferente. E aí eu estou aqui para ajudar, fico super feliz. E quem quiser é só entrar em contato e eu vou ter preços bem promocionais, bem bons. É $90 para estudantes que está no TFN somente, né? E se você tem um ABN simples, a gente cobra 120. Então, é só mandar um e-mail que a gente pode fazer todo o processo rápido. Legal. Então, esse foi mais um evento aqui em parceria com a Elaine, da Australian Center. O nosso objetivo é sempre ajudar você a conseguir os seus objetivos e realizar os seus sonhos, aí sejam eles acadêmicos, profissionais ou profissionais. Então, conte conosco e, enfim. Eles não estão então, conseguindo ver meu e-mail, né? eu acabei de mandar novamente, porque acho que você tinha mandado aqui, mas você tinha mandado só para mim, Elaine. Então, eu copiei e colei novamente. Acho que a última mensagem no chat é o seu e-mail e o seu telefone. Tá bom? Obrigada a vocês por estarem aqui. Se tiver alguém em Sydney, né? Fique bem, fique, né? Já está no terceiro semana no lockdown, então espero que esteja todo mundo safe, com saúde e passe por mais um ano aí, que a gente passe por isso o mais rápido possível, que abra logo essas bordas para vir mais gente e a gente poder sair também e visitar nossa família. Nossa, Deus te ouça, Elaine. E você já tomou a sua vacina? Ainda não, A minha eu já mas marquei eu estou aqui, hein? marcada já. Boa, boa, então tá. Então, boa sorte para todos aí. Foi um prazer aí dividir com vocês esse conteúdo muito bacana que a Elaine apresentou para a gente. E eu vejo vocês no próximo webinar aqui da Australian Center ou em um dos nossos escritórios, tá bom? Um grande abraço para todos aí e uma ótima noite. Boa noite.